O que aconteceria se a despensa curativa mais poderosa já reunida não estivesse em uma farmácia, nem no consultório de um naturista, nem mesmo em um hospital, mas nas páginas da Bíblia? A maioria das pessoas lê a Bíblia em busca de orientação espiritual, e com razão, mas há algo de que quase ninguém fala. Entre seus textos antigos, de Gênesis ao Apocalipse, existe um sistema completo de cura, um conhecimento tão profundo que a ciência moderna está apenas começando a compreender. Não estamos falando de remédios duvidosos ou tradições sem base. Estamos falando de ingredientes que hoje contam com estudos clínicos revisados por pares, publicados em revistas científicas, confirmando o que as culturas bíblicas já sabiam há milhares de anos. Neste vídeo, vou te mostrar 20 desses ingredientes. E eu te prometo, quando chegarmos ao número 14, você nunca mais vai olhar para a sua cozinha da mesma forma. E o número 19 é uma resina tão poderosa que foi considerada um tesouro nacional nos tempos bíblicos. E hoje, dermatologistas estão usando essa mesma substância em protocolos modernos de cicatrização. Se você quer descobrir como a sabedoria antiga se conecta com a ciência atual para te ajudar a assumir o controle real da sua saúde, se inscreve agora. Toda semana exploramos essa conexão entre fé e cura de uma forma que quase ninguém mostra. Agora sim, vamos começar. Número 1. Sal. O ingrediente da aliança. Vamos começar com algo tão básico, tão comum, que a maioria das pessoas ignora completamente o seu verdadeiro poder todos os dias. O sal. No livro de Levítico, ele aparece como elemento obrigatório em cada oferta apresentada a Deus. Não era opcional, era parte da própria aliança. E aqui surge a pergunta que muda tudo. Por quê? Por que o Criador insistiria em algo tão simples como o sal em cada oferta? Porque o mundo antigo entendia algo que hoje esquecemos. O sal não é apenas tempero, é vida. O cloreto de sódio é o principal eletrólito do corpo humano. Ele regula a hidratação celular, permite a transmissão de sinais nervosos e é essencial para a contração muscular, incluindo o coração. Sem ele, o corpo simplesmente não funciona. Mas isso não é tudo. O sal foi um dos primeiros agentes antimicrobianos descobertos pela humanidade. A conservação de alimentos com sal não era superstição. Bactérias não sobrevivem em ambientes com alta concentração salina. Hoje sabemos que isso é microbiologia básica. Por isso, tradicionalmente, água com sal era usada para gargarejos, limpeza de feridas e apoio à digestão. O sal da aliança não era apenas um símbolo espiritual. Era uma chave biológica para a vida. Número 2. Azeite de oliva. O óleo da unção. Já falamos do azeite antes, mas ele precisa estar aqui por aquilo que representa entre o espiritual e o físico. De Gênesis ao Apocalipse, o azeite atravessa as Escrituras como símbolo de presença, cura e bênção. Em Tiago 5:14, os anciãos são instruídos a ungir os enfermos com óleo. E isso não era apenas simbólico, era medicina. O azeite de oliva extra virgem prensado a frio é um dos alimentos mais estudados na nutrição humana. A dieta mediterrânea, baseada nesse óleo como principal fonte de gordura, está associada à redução de doenças cardíacas, AVC, diabetes tipo 2 e até mortalidade geral. Seus compostos ativos, especialmente os polifenóis, como o oleocantal, têm efeitos anti-inflamatórios comprovados. Eles atuam de forma semelhante ao ibuprofeno ao bloquear enzimas inflamatórias. Aqui está o detalhe que quase ninguém percebe. A unção dos enfermos não era apenas um ritual. Quando você aplica azeite na pele, seus compostos podem ser absorvidos, e quando você consome, ele reduz inflamações em todo o corpo. Tradicionalmente, era usado para tratar feridas, problemas de pele, melhorar a digestão e como base para preparar remédios naturais com ervas. O azeite não mudou. O que mudou foi a forma como passamos a enxergar. Número 3. Mel cru. O antibiótico eterno. Arqueólogos encontraram mel em tumbas egípcias com mais de 3.000 anos e ele ainda estava perfeitamente comestível. Sem decompor, sem contaminar. Nenhum outro alimento na Terra faz isso.
A própria Bíblia reconhece isso. Em Provérbios 24, 13 está escrito: Come mel, meu filho, porque é bom. E em 1 Samuel 14, 27, quando Jonatas prova mel, seus olhos se iluminam. Isso não é só açúcar. É energia, restauração, recuperação. Mas atenção, estamos falando de mel cru. Não aquele produto processado que você encontra nos mercados. O mel cru contém enzimas ativas, antioxidantes e compostos antibacterianos naturais que foram preservados. É isso que o torna diferente. É isso que o torna poderoso. O mel cru, sem aquecimento nem filtragem, é um dos agentes naturais de cicatrização mais estudados na medicina moderna. O seu mecanismo é fascinante. Ele é higroscópico, o que significa que puxa a umidade das bactérias e as destrói. Ao se diluir, libera pequenas quantidades de peróxido de hidrogênio e, além disso, contém defensinas, compostos do próprio sistema imunológico das abelhas. Estudos clínicos mostram que o mel de manuka pode combater bactérias resistentes como o MRSA, algo que até antibióticos sintéticos têm dificuldade em alcançar. Tradicionalmente, ele era aplicado diretamente sobre feridas, queimaduras e infecções de pele. Também era consumido para aliviar tosse, dor de garganta e problemas digestivos. O mel não é apenas alimento, é uma medicina viva que atravessou o tempo sem perder sua força. E quando você entende isso, percebe que algo tão simples sempre esteve nas suas mãos. Número 4. Vinho. A prescrição do apóstolo. Existe uma recomendação bíblica de saúde que surpreende muita gente. Em 1 Timóteo 5, 23, o apóstolo Paulo dá a Timóteo um conselho direto, claro, sem rodeios. Não bebas apenas água. Usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Paulo não estava incentivando excesso, ele estava prescrevendo medicina. No mundo antigo, o vinho fermentado oferecia duas vantagens fundamentais que a água muitas vezes não tinha: propriedades antimicrobianas graças ao álcool e à fermentação, e compostos benéficos vindos da casca da uva. Hoje, a cardiologia moderna estudou por décadas aquilo que o mundo antigo já intuía. O vinho tinto contém resveratrol e uma combinação rica de polifenóis que ajudam a reduzir a oxidação do colesterol. Melhorar a função dos vasos sanguíneos, diminuir a agregação plaquetária e reduzir a inflamação. Estudos observacionais mostram que o consumo moderado está associado a menor mortalidade cardiovascular. Esse fenômeno ficou conhecido como paradoxo francês. Mas aqui está o ponto central. Paulo foi claro: a dose importa. Em quantidades moderadas pode ser benéfico, em excesso se torna o oposto. Tradicionalmente, o vinho também era usado para limpar feridas, como na parábola do bom samaritano. A Bíblia não apenas reconhecia o poder do vinho, ela também ensinava como usá-lo corretamente. E isso muda completamente a forma como você vê algo tão comum. Número 5. Hisopo. A planta da purificação. Se você já acompanha esse tipo de conteúdo, provavelmente já ouviu falar do hisopo. Mas quanto mais você aprofunda, mais claro fica o seu papel. No Salmo 51, 7, um dos versículos mais intensos das Escrituras, está escrito: Purifica-me com hisopo e serei limpo. O hisopo também aparece na Páscoa, quando foi usado para aplicar o sangue nos umbrais das portas, e novamente na crucificação, quando uma esponja foi levantada até Jesus em um ramo de hisopo. Nada disso foi coincidência. O hisopo não era uma planta qualquer escolhida ao acaso. Ele foi selecionado de forma deliberada. Quando entendemos o que ele faz no nível biológico, tudo começa a fazer sentido. O Rhizopus officinalis contém óleos voláteis como pinocanfona e isopinocanfona, compostos com propriedades antibacterianas, antifúngicas e antivirais comprovadas. Estudos modernos mostram que seu óleo essencial é eficaz contra patógenos respiratórios. Durante séculos, a medicina herbal utilizou essa planta para tratar bronquite, congestão no peito e tosse persistente. E hoje, a ciência confirma que esses usos têm base real. O mais impressionante é isso. Quando o hisopo era usado em rituais de purificação, muitos ligados a doenças ou contaminação,
Na prática, estava sendo aplicado um agente antimicrobiano natural. O ritual era medicina. O hisopo continua existindo hoje e continua fazendo exatamente a mesma coisa: limpar, proteger e restaurar. Número 6. Cominho, o curador cotidiano. Em Isaías 28, 25 a 27, Deus usa o processo cuidadoso de semear e colher o cominho como metáfora de sabedoria e precisão. Isso não é detalhe. O fato de o cominho ser mencionado dessa forma mostra que ele era um recurso valioso. E não apenas no sentido espiritual, mas também medicinal. O cominho tem sido utilizado há mais de 4.000 anos nas tradições médicas egípcia, ayurvédica, chinesa e do Oriente Médio. E agora, a ciência moderna está começando a confirmar exatamente por quê. Estudos clínicos demonstraram que o consumo de cominho pode melhorar significativamente os níveis de glicose em jejum e a sensibilidade à insulina. Também foi observado que ajuda a reduzir o colesterol total e o LDL, ao mesmo tempo em que aumenta o HDL. Seus compostos ativos, como o cuminaldeído e a timoquinona, possuem efeitos anti-inflamatórios e antioxidantes comparáveis a alguns tratamentos farmacológicos. Mas é na digestão que o cominho realmente se destaca. Tradicionalmente, era usado em forma de chá para aliviar gases, inchaço e desconforto estomacal. Ele estimula a produção de enzimas digestivas e bile, ajudando o corpo a processar melhor os alimentos. E aqui está o ponto que muda tudo. O cominho nunca desapareceu. Ele ainda está na sua cozinha hoje. Nós apenas esquecemos que ele também é medicina. Número 7. Coentro, a semente do maná. Quando os israelitas encontraram o maná no deserto, Êxodo 16:31 descreve como algo semelhante à semente de coentro. Isso não foi coincidência. Foi escolhido porque o coentro era familiar, comum e valioso no dia a dia. O coentro, Coriandrum sativum, é uma planta completa. Suas sementes, usadas como especiaria, e suas folhas frescas possuem propriedades medicinais importantes. A ciência moderna já confirmou vários desses benefícios. Estudos mostram que o coentro pode ajudar a reduzir a glicose no sangue ao estimular a secreção de insulina e melhorar a absorção de glicose pelas células. Também possui propriedades antimicrobianas contra patógenos transmitidos por alimentos. Na medicina tradicional, as sementes eram usadas para aliviar gases, inchaço e cólicas digestivas. Elas têm efeito carminativo, relaxando o trato intestinal e reduzindo espasmos. Já as folhas frescas estão associadas a processos de desintoxicação, com estudos sugerindo auxílio na eliminação de metais pesados. Quando o maná foi comparado à semente de coentro, não era apenas uma descrição visual. Era uma referência direta a algo já conhecido como fonte de sustento e vida. O coentro não era apenas uma planta, era um símbolo de nutrição e cura. Número 8. Hortelã, a oferta do templo. Em Mateus 23, Jesus menciona a hortelã, o endro e o cominho ao repreender os fariseus. Mas há um detalhe que muitos ignoram. A hortelã era valiosa o suficiente para ser ofertada. No sistema do templo, só se entregava aquilo que tinha valor real. Isso significa que a hortelã não era apenas uma erva comum. Era medicina cotidiana. E a ciência moderna confirma isso. A hortelã, especialmente a menta piperita, tem sido usada há milhares de anos. Estudos clínicos mostram que o óleo de hortelã com revestimento entérico é um dos tratamentos mais eficazes para a síndrome do intestino irritável. Ele reduz dor abdominal e inchaço com resultados comparáveis a medicamentos. O chá de hortelã alivia náuseas, melhora a digestão e acalma o estômago. Seu composto principal, o mentol, ativa receptores de frio nas vias respiratórias, facilitando a respiração. Aplicado na pele, também ajuda a aliviar dores de cabeça por tensão. Tradicionalmente era usado após refeições, inalado em vapores para congestão e aplicado nas têmporas. Hoje foi reduzido a sabor de pasta de dente, mas nos tempos bíblicos era digno do templo. Número 9. Endro, a erva esquecida do templo.
O endro aparece junto com a hortelã e o cominho em Mateus 23. E se você observar com atenção, são 3 plantas medicinais mencionadas em uma única frase. Isso não é coincidência. O endro, Anetum graveolens, é uma das plantas medicinais mais antigas cultivadas pela humanidade. Ele aparece em papiros egípcios e foi usado por Hipócrates para tratar problemas digestivos e mau hálito. A ciência moderna confirma que ele contém compostos com propriedades antioxidantes e antimicrobianas. Seu óleo essencial pode inibir o crescimento de bactérias patogênicas. Mas o seu uso mais consistente continua sendo o digestivo. A água de endro, feita com infusão das sementes, era usada para aliviar cólicas em bebês, gases e espasmos intestinais. Sua ação relaxa os músculos do trato digestivo e facilita a eliminação de gases. Também era usado para ansiedade leve e insônia, embora isso ainda esteja sendo estudado. Hoje, pensamos no endro apenas como tempero. Mas no passado, era uma medicina simples, diária e extremamente eficaz. Número 10. Semente de mostarda. O poder do pequeno. Jesus disse em Mateus 17: "Vinde que uma fé do tamanho de um grão de mostarda pode mover montanhas. Isso não foi escolhido ao acaso. A mostarda era conhecida como algo pequeno, mas com um potencial extraordinário. E esse simbolismo não era apenas espiritual, também era medicinal. As plantas do gênero Brassica foram usadas por séculos para tratar problemas respiratórios. Um dos usos mais conhecidos é o cataplasma de mostarda. Quando moída e misturada com água, forma uma pasta que, aplicada no peito, gera calor, estimula a circulação e ajuda a descongestionar. Isso não é magia, é vasodilatação e melhora da drenagem mucosa. Os compostos responsáveis são os glucosinolatos, que se transformam em isotiocianatos com efeitos anti-inflamatórios e potencial anticancerígeno. Estudos mostram que o consumo regular de mostarda pode estar associado à redução de certos tipos de câncer. Também era usada em banhos de pés para aliviar congestão e pressão na cabeça. Mas atenção, é uma medicina forte. Se usada de forma incorreta, pode irritar ou até queimar a pele. A mostarda é a prova viva de que o menor pode conter um poder imenso. Número 11. Alho, a prescrição do Egito. Em Números 11, 5, o povo de Israel, cansado no deserto, relembra com saudade a vida no Egito. E entre tudo o que mencionam, destacam algo muito específico: peixes, pepinos, melões, alhos porós, cebolas e alho. De tudo o que poderiam sentir falta, sentiam falta do alho. Porque no Egito, o alho não era apenas sabor, era medicina. O Allium sativum é uma das plantas mais estudadas na medicina natural, e os resultados são claros. Estudos clínicos mostram que o consumo de alho pode reduzir a pressão arterial sistólica entre 8 e 10 milímetros de mercúrio, algo comparável a certos medicamentos. Também ajuda a reduzir o colesterol LDL, melhora a elasticidade das artérias, diminui a agregação plaquetária e reduz o risco de coágulos. Seu composto ativo principal, a alicina, é liberado quando o alho é cortado ou esmagado. Essa substância possui efeitos antibacterianos, antivirais e antifúngicos de amplo espectro. Já foi demonstrada sua eficácia contra bactérias como E. coli, salmonela e até algumas resistentes a antibióticos. No Egito Antigo, trabalhadores das pirâmides recebiam alho diariamente para manter força e evitar doenças. Isso não era superstição, era estratégia. O alho não é apenas um remédio caseiro, é uma medicina cardiovascular e antimicrobiana validada pela ciência que ainda transforma o sabor da sua comida. Número 12. Cebola. O escudo do sistema imunológico. A cebola aparece ao lado do alho em Números 11, 5, e isso não é coincidência. Ambos pertencem à família Allium e compartilham compostos sulfurados com efeitos terapêuticos potentes. Se o alho é o antibiótico natural, a cebola é a defesa constante. Um dos seus principais compostos é a quercetina, um flavonoide com forte ação antioxidante e anti-inflamatória.
Estudos mostram que ela atua nas mesmas vias inflamatórias que medicamentos como o ibuprofeno, mas sem os efeitos colaterais digestivos. O consumo regular de cebola está associado à redução de certos tipos de câncer, especialmente do sistema digestivo. Também possui propriedades antimicrobianas e ajuda na desintoxicação hepática, auxiliando o corpo a eliminar toxinas de forma mais eficiente. Na medicina tradicional, a cebola era usada de várias formas: cataplasmas no peito, aplicação em feridas e até colocada em ambientes durante epidemias. O método podia estar errado, mas a intuição sobre seu poder estava certa. Hoje é comum, barata, ignorada. Mas sempre foi uma medicina preventiva diária. Número 13. Aloe, a planta da imortalidade. Em João 19:39, Nicodemos leva uma mistura de mirra e aloe para preparar o corpo de Jesus. Era uma quantidade enorme, digna de reis. As mesmas plantas usadas para honrar os mortos eram as que curavam os vivos. O aloe vera foi chamado pelos egípcios de planta da imortalidade. Cleopatra usava diariamente e ele aparece em textos médicos com mais de 4.000 anos. Hoje sabemos por quê. O gel transparente das folhas contém mais de 75 compostos ativos, incluindo vitaminas, minerais, enzimas e aminoácidos que promovem a regeneração dos tecidos. Estudos clínicos mostram que acelera significativamente a cicatrização de feridas, queimaduras e úlceras. Também possui efeitos anti-inflamatórios no sistema digestivo, sendo útil em gastrite e inflamações intestinais. Tradicionalmente, a folha era aberta e aplicada diretamente na pele. O alívio é rápido, a regeneração continua depois. E talvez você tenha uma dessas plantas em casa sem saber o que ela realmente é. Número 14. Incenso, o presente que continua curando. 3 sábios viajaram seguindo uma estrela e levaram presentes dignos de um rei. Um deles não era ouro, nem armas, era uma resina. O incenso, conhecido como olíbano e derivado de espécies como Boswellia serrata, é uma das substâncias anti-inflamatórias mais poderosas usadas pela humanidade há mais de 5.000 anos. Seus compostos ativos, os ácidos boswélicos, atuam bloqueando enzimas envolvidas na inflamação. Estudos mostram que pode reduzir dor e melhorar a mobilidade em pacientes com osteoartrite. Também apresenta benefícios em asma e doenças inflamatórias intestinais. Tradicionalmente era queimado para ajudar na respiração ou aplicado para aliviar dor. Número 15. Mirra, o antisséptico antigo. A mirra aparece tanto no início quanto no fim da vida de Jesus. Foi um presente e também usada na preparação para a sepultura. Essa resina contém compostos com propriedades antibacterianas, antifúngicas e anti-inflamatórias comprovadas. Era usada como enxaguante bucal natural, para tratar infecções e acelerar a cicatrização. Número 16. Cássia, a especiaria dourada. A cássia aparece como parte do óleo sagrado da unção. Hoje sabemos que pode ajudar a regular a glicose no sangue e melhorar a sensibilidade à insulina. Número 17. Canela, a casca sagrada. A canela é um potente antioxidante. Estudos mostram que pode melhorar os níveis de açúcar no sangue, reduzir o colesterol e proteger o sistema nervoso. Número 18. Nardo, a unção valiosa. O nardo era uma das substâncias mais caras do mundo antigo. Hoje sabemos que possui efeitos calmantes no sistema nervoso, ajudando a reduzir o estresse e melhorar o sono. Número 19. Bálsamo de Galad, o tesouro nacional. Esse bálsamo era considerado um dos remédios mais poderosos da antiguidade. Seus compostos ajudam na regeneração de tecidos e redução da inflamação. Número 20. Farinha, o fundamento da vida. Na Bíblia, a farinha era essencial, mas não era refinada, era integral, cheia de nutrientes. A ciência moderna confirma que o consumo de grãos integrais está associado à redução de doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2 e outros problemas de saúde. Se você chegou até aqui, acabou de receber algo realmente poderoso.
Isso não é apenas uma lista de ingredientes. É uma visão completa de como o mundo antigo entendia a cura. E a ciência moderna está confirmando passo a passo que eles estavam certos. Agora a pergunta é sua. Qual desses ingredientes mais te surpreendeu? Deixa nos comentários. E se isso mudou a forma como você vê a saúde, se inscreve agora.